Tá 33 graus. Então, para mim é muito. Bom, mas pelo menos eu estou fazendo massa de esfirra, né? Ai, que bom. Então, Olha, para esfirra é bom. É, aliás, Cresce bem, cresce bem. é, 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 só que como eu tinha reunião, eu tive que vir para cá correndo e aí eu pedi para a Flaviana fazer as bolinhas. Esperar o Carlos entrar, né? E a Eliane. Ô, Marcelo, acho que eu vou poder estar indo lá no abrigo. Ah, que bom. É bom. É porque sábado a Jéssica vai fazer a campanha, né? Uhum. Lá. E no domingo meu genro vai estar trabalhando. Ela não vai Ah, poder tá. estar vindo. Certo. Então, meus convidados vai ser vocês mesmos. Vai ser triste porque você queria vê-la, né? Mas, Não, mas não tem problema. Muitas pessoas serão beneficiadas, isso que é importante. sim, sim. O bem maior, Eliane, né? sim, com certeza. Eliane, Carlos, Olá, boa noite. Dona Olá, Clara. boa noite. Não estou vendo ainda o Carlos e a Eliane. É. Nossa, mas está muito lento hoje aqui, viu? Aqui está difícil Ah, para entrar. eu imaginei. Porque vocês nunca demoram, né? Então, eu imaginei. A conexão deve estar. Mas tudo bem, 3 fiquem a 4 minutos tranquilos. para entrar. Agora que nós estamos vendo vocês. Olha, agora estamos vendo. Eu não estou vendo vocês, gente. nem Não, é eu. que nós não nada. Estamos aparecendo. Qual a nossa... Não está desligada a câmera? Não, não. Deve estar com Vocês não X estavam problema essa semana aparecendo. também. É. Oi? Vocês não estavam aparecendo. Apareceram agora. Devagarzinho ele vai retomar. Ô, gente, na reunião de hoje, a prece inicial é Eliane. Eu faço o Evangelho. O Carlos faz o Livro dos Espíritos. Marli, Vibrações. Na lista, Fernanda ou Pedro. Ah lá, apareceram. E a prece final é a Lucélia. Ó, certo? Ok. Sempre. Ok, pessoal. Então, acho que a gente pode começar, né? Já são 6h01. Então, fique à vontade, Eliane. Então, vamos, neste momento, nos conectarmos com os amigos espirituais, vamos nos conectar com todos aqueles irmãos espirituais que fazem parte do grupo Francisco de Assis, que eles possam, neste momento, nos incluir para que tenhamos um bom estudo, para que possamos transmitir tudo aquilo que nós sabemos, para poder transmitir a outras pessoas que assistem e para nós mesmos do grupo. Que nós possamos estar unidos a partir deste momento em pensamento, em amor, em vibrações de paz. Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que nós possamos, a partir de agora, nos dedicarmos inteiramente aos estudos da noite. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Então, deixa eu pegar o Evangelho, já está aberto, só. Ok.
A gente vai ver o item 15, né? Que, na verdade, é sequência do que a gente viu na aula passada. Na aula, não. Coisa de professor. Na reunião passada. É sobre o perdão das ofensas. É a parte de Paulo, apóstolo, recebido em Lyon em 1861. Muito bem. Ele diz assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois, se fordes duros, exigentes e inflexíveis, se fordes rigorosos mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Infeliz aquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Será que, em vos autoanalisando, não fostes vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocastes a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida a vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso. Mas isto é uma razão a mais para serdes indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa certa situação. Quem garante que não envenenastes a situação por vinganças e que não transformastes em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se depender de vós impedir as consequências e não o fizerdes, sereis sem dúvida culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Neste caso, quanto mais clementes fordes, maior será o vosso mérito. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Bom, veja. Primeiro, vamos olhar o perdão por uma perspectiva espírita. Qual que é a perspectiva espírita? Que nós temos a reencarnação, nós temos tido várias reencarnações ao longo do tempo. Por que essa perspectiva é importante? Para nós entendermos que, às vezes, o que acontece nessa vida são consequências de outras vidas. Então, por exemplo, principalmente na família, nós nascemos junto dos melhores amigos e os piores inimigos, né? E aquela pessoa que nos magoa, que nos faz mal, provavelmente ela tem dentro de si todo um passado, né? Que ele não lembra, a pessoa não lembra, mas ela sente. Vocês nunca sentiram aversão por uma pessoa logo que a primeira vez que vocês veem? Eu já, né?
Você olha, eu costumo dizer que eu olho nos olhos da pessoa e não bate comigo, né? Pode ser, pode não ser uma questão, pode ser várias coisas. Podem ser vibrações diferentes, né? A minha vibração não bate com a da outra pessoa, ou porque a dela é mais alta do que a minha, ou a minha é mais alta do que a dela, os pensamentos, né? Ou, e lembrando de novo, isso acontece muito mais frequentemente na família, porque aquela pessoa no passado teve algum problema comigo, né? Por exemplo, o pai tem um filho, tem filhos, tem alguns filhos, todos se dão bem, só que um deles é como se fosse, lembrando a música da Rita Lee, né? A ovelha negra, né? E não se dá bem, não se dá bem, não tem problemas, está sempre discutindo, ignora. Talvez, pode ser que no passado nós tenhamos sido inimigos ou oponentes em alguma situação, né? E aí hoje a gente está junto para reconciliar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está nessa vida e recebe uma carga de ofensa enorme de uma pessoa que você nunca fez nada contra ela. Então a gente tem que olhar para trás, né? Nas vidas anteriores, que são uma sequência, né? Elas são uma sequência. Paulo também fala, ele cita sobre, vamos supor que nós estejamos totalmente limpos numa situação, numa rusga qualquer. Nós não tenhamos culpa nenhuma. Né? Aí pode ser, de repente, uma questão de nível de vibração, que não bate, né? E a pessoa vai lá e te ofende. Gente, eu vou falar de novo o que eu já falei, que Chico disse. Que Chico disse que ele ficaria magoado se ele ofendesse alguém. Não de ser ofendido. É isso que a gente tem que fazer. Que bom que não fui eu que ofendi. Que bom que eu fui ofendido. E deixar aí. Agora, deixar aí, né? Ele fala assim, é fácil você falar, eu te perdoo. Mas aí, tá andando na rua, né? Vê a pessoa lá no fim da rua, ixi, vou entrar aqui nessa rua e vir na outra rua para não cruzar. Quem nunca fez isso? Que atire a primeira prova, a primeira pedra. Todo mundo, eu fiz isso já. Né? Isso não é perdão, gente, pelo amor de Deus, não é. Perdoar é você enfrentar os seus medos, né? O seu ódio e passar do lado da pessoa, cumprimentar e tratar a pessoa como se nada tivesse acontecido. Isso é perdão. Né? Ou então, né? Tá lá cumprimentando a pessoa, seu filho da... Né? Pensando na cabeça. Eu te pego. Aí é pior ainda, né, gente? Pior ainda. Porque a gente está sendo hipócrita, né? Também. Né? A gente está mostrando uma aparência que, na verdade, não é a real. Agora, por que a gente tem que perdoar? Uma das regras mais... Uma das leis, regras não, uma das leis mais importantes do universo é a lei da ação e reação. Se nós reagirmos de forma errada, essa rusga que vem lá no passado, ela vai continuar. Né? Vai continuar. Então, o que a gente tem que fazer é difícil, gente, é difícil. Eu estou falando, mas tudo que eu estou falando serve para mim também. Né? Serve principalmente para mim. Mas o certo é isso, é você realmente tentar entender a situação da pessoa, né? Perdoar, fazer a sua parte como ser humano digno e decente, né? Eu não vou falar cristão, porque não é só o cristão que tem que perdoar. Qualquer um, qualquer religião, qualquer iluminação, qualquer raça. Então, como ser humano digno e decente, é o certo a fazer.
né? Para que a gente possa ao melhorar a psicosfera do nosso planeta, né? Se a gente realmente quiser que o planeta vá para um planeta de regeneração, essas bobeirinhas, essas rusgas, a gente tem que colocar, deixar no passado, enterrar, perdoar e seguir em frente. Né? Eu não vou comentar sobre a recompensa. Se eu perdoar, eu serei recompensado. Eu não vou falar isso, porque, né, trocar coisa com Deus, não. A gente tem que fazer porque é o certo. É o certo a fazer. Se a gente quer, no futuro, viver num planeta melhor, né? Eu acho que todo mundo aqui quer, não quer? Melhor para nós, melhor para os nossos descendentes, filhos, netos. Um mundo mais decente, com menos violência. Na verdade, Marcelo, Oi. essa já é a recompensa. Essa já é a recompensa. Sim, muito bem lembrado. Porque quando eu perdoo, quando eu começo a entender que isso é o necessário, eu começo a crescer, a evoluir. A minha recompensa é a nova terra. Exatamente. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, é isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? Pode falar, Marli. Eu não sei se eu estou errado ou se eu não estou, eu não sei. Mas eu acho assim, eu posso perdoar a pessoa, mas necessariamente eu não preciso ficar convivendo com essa pessoa, não é verdade? Não, claro que não. Então, assim, houve uma pessoa que me magoou muito, muito mesmo. Eu tinha como, assim, uma irmã, né? E essa pessoa me magoou muito, e eu tive que fazer todo aquele processo que a gente tem que fazer para perdoar. Primeiro, tomar a decisão do perdão e fazer o processo. É claro que eu consegui, hoje eu consigo muito mais rápido do que eu conseguia antigamente. Que à medida que a gente vai tendo os estudos aqui, eu estou melhorando, eu sei que estou. Mas, assim, não necessariamente eu preciso conviver com ela, não é verdade? Não, claro que não. Claro que não. Só isso. Mas não desejar o mal, né? Não desejar Não, o não, mal, de maneira alguma. não manter nenhuma raiva da pessoa. Não, não. Sabe por quê, gente? Olha, vamos pensar um pouco, né, juntos. Quando eu melhoro a minha vibração, e é impossível melhorar a minha vibração se eu odeio alguém. Isso não existe. Hipocrisia não existe no plano espiritual. Se eu melhorar a minha vibração, se a Marli melhorar a vibração dela, se a Lucélia melhorar a vibração dela, se a Eliane melhorar a vibração dela, se o Carlos melhorar a vibração dela, a psicosfera do planeta melhora. Né? E aí, a parte, os bons amigos, eles têm mais acesso a nós. E aí, dessa maneira, a gente consegue eliminar mais o ódio, a guerra, a violência, né? Vocês vejam que nós, hoje, estamos mergulhados numa psicosfera bem difícil, né? Porque a gente tem, esses últimos anos, né? Os nossos amigos lá das trevas, eles estão visitando a gente com muito mais frequência, né? Porque eles não querem o planeta de regeneração. Né? Eles não querem isso. Porque aí toda a mamata deles vai acabar. Né? Aliás, eles nem aqui vão ficar. Então, essa é a questão. Melhorar a nossa vibração para melhorar a psicosfera do planeta. E aí, tudo fica mais fácil para o plano espiritual, para a luz, né? Para a luz operar. Mais alguém? A melhora, como você falou, de cada um, individualmente, eles sempre tem que buscar essa melhora, para ver a melhora da coletividade. A coletividade não melhora se eu não melhorar individualmente. É isso aí. Se eu não me melhorar, eu vou ser expulso da coletividade. Esse expulso é aquele negócio. A minha faixa vibratória não vai bater para fora. É isso aí, exatamente.
É isso aí. Exatamente. A, Pode falar, a Marli. Marli, A Marli ou a Eliane? não, a Marli falou. Hein? Pode falar. Pode falar, Eliane, deu uma travada. Vai em frente. Tá. A Marli falou que ela fez todo aquele processo da oração do perdão para conseguir perdoar. Se fala-se muito desse processo. Eu já ouvi muito que você não precisa chegar e abraçar a pessoa, mas você começa perdoando aqui, longe, vai para o espelho, né? Se for para dar um soco no espelho, né? Eu te perdoo, eu vou te perdoando, eu vou, né? É só primeiro até você ter, né, conseguir chegar na pessoa. E não precisa falar para a pessoa também, eu te perdoo. Até você conseguir chegar, porque como disse Jesus, é para perdoar. Ele não disse que nós temos que conviver, abraçar e beijar e viver intensamente com essa pessoa. É o perdão. Eu estava outro dia ouvindo a Rádio Boa Nova, que a gente ouve muito aqui em casa, e tinha uma das apresentadoras que contou uma história real ou história, né? Ela falou que ela tinha problema com uma determinada pessoa e ela começou a fazer orações para ele e, em pensamento, ela oferecia uma rosa. Ela oferecia uma flor. Eu fazia a oração, hoje estou te oferecendo essa flor. Ela falou, claro, tudo em pensamento. Até que um dia nós nos encontramos numa festa. Nessa festa, tinha um garotinho vendendo flor. A pessoa foi, comprou uma flor e falou assim para ela, toma, essa flor é sua. Ela falou, olha, tanto que eu ofereci flor em pensamento para a pessoa, ela falou, quando a gente se cruzou, ela falou, eu plasmei tanto aquela flor, e a hora que a gente se cruzou, a pessoa me ofereceu a flor real. Ela falou, então é realmente isso. Nós não precisamos ficar falando, nem postando em internet, nada, que eu estou perdoando uma pessoa. É nós e aqui, para a nossa evolução. Exatamente. E mesmo porque você publicar esse tipo de coisa, você já está se perdendo de novo, né? A caridade, né? Postar a caridade, olha, estou dando isso, né? Puxa, não funciona. Eu queria falar uma coisa, não levem muito em conta o que eu posto, não, porque eu posto aleatório. Viu? Não levem em conta, não. Porque eu gostei de uma frase, eu posto. Eu gostei de uma frase, eu posto. Então, assim, se for me medir pelo que eu posto, aí vai me medir errado. Mas Beleza. tá certo, quando tem alguma coisa bonita, uma frase legal, tem que postar mesmo. Eu gosto. Sim. Obrigada, Eliane. Bom, alguém mais? Lucélia, quer falar alguma coisa? Não, já comentaram tudo, já falaram tudo. Bom, então, agora o Carlos com o Livro dos Espíritos, né, Carlos? Isso, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Hoje a gente vai da questão 252 até a questão 256. Questão 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Praticamente, durante todo esse capítulo das percepções, as respostas elas trazem a seguinte mensagem. A percepção está ligada à sua evolução. Quanto mais evoluído for o espírito, essa percepção é mais aguçada, essa percepção de música, da natureza,
dos sons, ela é mais elevada. A nossa, por ainda estarmos aqui incrustados no planeta de expiação de provas, a nossa percepção, por mais que a gente ache uma música linda, olha aí, olha que cachoeira maravilhosa, tudo isso aos nossos olhos, de fato é. Mas o que para esse espírito superior é uma natureza comum. A beleza que ele vê é muito diferente da beleza que a gente vê. Não significa que a gente não vai achar bonito, né? A natureza é bela. Tem muita coisa bonita. Só que esse bonito, esse belo, é para a nossa percepção. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentaram como vós, porque são espíritos. Então, vamos lá. Todo espírito evoluído já passou por tudo que nós passamos. Foi criado simples e ignorante, passou pelo mundo primitivo, passou pelo mundo de expiação de provas, de iluminação, mundos bons, mundos celestes, até chegar no mundo de perfeição. Então, ele passou por tudo isso também. Agora, como espírito, a gente não tem, quando a gente está desencarnado na erraticidade, essas dores físicas. A gente não tem fome. Mas o que acaba acontecendo? Poxa, eu trabalhei em casa espírita, que o espírito chegava e dizia que estava com fome, que estava passando frio. Essa percepção dele é porque ele ainda está muito aqui na Terra. Então, ele tem essa percepção. Ele acha que ele está com fome, ele acha que ele está com frio. Nossa, olha que frio eu estou passando. Quando você vai conversando, você percebe que, quando ele desencarnou, ele pode ter desencarnado numa câmara fria, por exemplo. Imaginou? A hora vai trabalhar numa câmara fria, ela fecha e ele não sai de lá, com menos 40. Realmente, ele está com uma sensação de muito frio. Porque ele morreu, ele desencarnou no frio. E até ele conseguir sair dali, até ele conseguir se desligar, e eu haver realmente o desencarne, essa percepção é muito forte. Só que, na verdade, não tem mais esse sofrimento físico para o espírito. Mas quanto menor o grau de evolução, maior essa percepção, essa sensação de que ele está realmente passando calor, frio. Várias vezes nós pegamos espíritos que tinham se encarnado em briga de bar, com facada, em tiroteio com polícia. Então, ele ainda mostra, olha aqui, ó, o sangue, teve um tiro. Só que, na verdade, isso passou já, às vezes, um ano, é que ele ainda está com aquela percepção. Então, quanto menor o grau de evolução, essa percepção física é maior. Tranquilo aí, pessoal? Então, vamos para 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga como a entender. E, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, porque sua ação é toda intelectual, e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, menos repouso necessitam. Traduzindo a questão do repouso também, nós, seres encarnados, precisamos do repouso. Se a gente das 24 horas quiser trabalhar 20 horas por dia, e que esse trabalho pode ser físico, pode ser intelectual, nós não vamos dar conta. Porque nós ficamos mais sono. O nosso corpo precisa. Quando nós deixamos o corpo na nossa cama, dormimos e saímos, o espírito, dono da carcaça, ele vai trabalhar. Como que ele vai trabalhar? Aí, como nós já falamos em outras oportunidades, tudo vai depender do seu grau de evolução, do seu hálito mental. Olha, nós estamos aqui hoje nessa reunião de estudos e nós estamos falando de caridade. Se eu permanecer com isso dentro de mim, quando eu descansar o corpo, eu vou estar ajudando em alguma atividade.
Agora, se saindo daqui eu começar a pensar em coisas materiais, baixo nível, eu posso estar trabalhando. Então, o espírito não vai precisar desse repouso do corpo, porque ele não tem essa necessidade. Nós vimos em vários filmes que a gente assistiu, a gente volita, não é isso? A gente não anda. Isso também, esse volitar, vai depender da evolução de cada um. Nós vimos na semana passada que o espírito pode estar vendo de longe tudo o que está acontecendo. Então, isso é o grau de evolução de cada um. Então, o repouso ele é necessário para nós. O espírito repousa quando ele está no menor número de atividades. Ou, vamos até dizer assim, quando a gente está menos trabalho. Aí eles não precisam estar tão do nosso lado. Pois não, Marli? Falando sobre repouso, né, nós, quando... Eu gostaria de saber, assim, quando a gente dorme preocupado, por exemplo, a gente está passando uma determinada fase, né? Todo mundo tem fases. E a gente dorme com uma certa preocupação, eu percebo que no outro dia a gente está mais quebrado. Então, a preocupação também tem a ver? Sim, também. Também. Por quê? Você vai dormir muito preocupado, o que acaba acontecendo com você? Você não consegue desconectar. O espírito praticamente não sai de onde ele está. Porque o seu sono não é o mesmo, a sua qualidade de sono. E o espírito precisa que você esteja. Senão, como é que ele faz? Ele sai e volta, sai e volta, sai e volta. Então, ele precisa que você esteja bem de repouso para que ele possa se libertar da carcaça. Senão, ele não pode ficar saindo. Então, ele precisa. Senão, você vai levantar com aquela sensação realmente que, olha, essa noite eu não dormi. Porque às vezes acontece comigo, Carlos, eu tenho percebido, quando eu estava passando uma fase difícil, né? O pouco que eu dormia preocupada, então eu acordava assim, bem cansada, sabe? Então eu queria saber se havia relação com a preocupação. Há a relação com a preocupação. Porque você Gratidão, não consegue viu? relaxar, você não consegue fazer com que o espírito tenha a liberdade para agir. Então, ele não consegue se desprender. Obrigada pelo esclarecimento. Alguma coisa mais, pessoal? Oi, Fer. Oi, pessoal, Então, desculpem o atraso. Oi. Tranquilo. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o sofrimento? Angústias morais que torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Como a gente falou, né, ali atrás um pouco, os espíritos inferiores, mas quando a gente fala inferiores, não são só espíritos que estão rebeldes, não. Nossa qualidade ainda não é das mais altas, né? Não são espíritos assim como nós, que... Por que ele disse que sofre? Esse sofrimento, de novo, ele não é físico. Por mais que sinta do físico quanto espírito, é um sofrimento moral, porque ele sabe que ele errou. Quando a gente está na erraticidade, a gente começa a cair o véu, né? Por quê? Imagine, vamos pegar um caso do nosso nível, por exemplo. A gente está estudando, a gente está se preparando. Nós sabemos hoje o que é certo e o que é errado. Alguns erros a gente comete por impulso, porque por mais que a gente saiba, a gente ainda tem aquele animal dentro de nós para agir. Então a gente fala grosso, a gente discuta, a gente briga, a gente quer se impor, a gente quer que o outro pense igual a nós. Então, quando a gente acorda na erraticidade, tudo isso, não vai vir um outro espírito e falar assim, tá vendo, Carlos? O que você fez? Não. Vai aparecer para o Carlos aquele filme dele. E é uma vergonha sua, né? Porque você fala, poxa, eu sabia que não era para fazer assim. Por que é que eu fiz? Eu sabia que eu não devia tratar a pessoa desse jeito. Eu falava disso nas reuniões. Por que eu tratei? Então, esse sofrimento, ele não é um sofrimento físico.
Eu não vou ter dor de cabeça por isso. Eu não vou ter dor no estômago por isso. Ele é moral, porque eu vou, poxa vida, eu não sabia, né, estudava, sempre estudando, sempre vivendo. Por que eu errei nesse ponto? Por que eu falhei? Aí você vai ser acolhido, porque o plano espiritual não vai deixar a gente a sarjeta. Nós vamos ser acolhidos para mostrar para nós que a gente falou. O Marcelo falou do perdão das ofensas no item anterior. Eles vão mostrar para a gente como trata as pessoas, como deve ser. Então você vai ter mais vergonha ainda. Você fala assim, poxa vida. E aí você fala assim, é a minha dor. Não tem dor. É o seu sofrimento moral por tudo aquilo que você sabia que devia ter feito e não fez. Que é muito maior do que uma martelada na ponta do dedo. Um sofrimento físico pode dar fratura, mas esse sabe. O moral demora para passar. Não é assim. Certo, pessoal? Então, vamos concluir. 256. Como alguns espíritos se queixam de frio e calor. Até falei já um pouco sobre isso. Lembrança que sofreram durante a vida. Algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e, algum tempo depois, ainda se pensa em estar com ela. Ora, de novo, né, a questão dessa percepção de frio, de calor, mesmo da fome, ela é porque a gente, na erraticidade, ainda nós não estamos num grau evolutivo alto e um Chico Xavier não vai nem saber o que é isso. Frio, calor, fome. Agora, no nosso ainda, nós vamos falar assim, poxa vida, não tem, né, uma pizzinha aí para a gente comer hoje? Não tem fome? Não, não tem. Nossa, mas hoje nós estamos com 35 graus, está quente, hein? Não vai estar assim. Então, é uma questão de percepção por conta da nosso ainda nível inferior. E quanto mais evoluído nós tivermos, e para isso, né, é muito interessante o nosso estudo, porque ele casa sempre, né? Tudo que a gente estuda no primeiro livro do Evangelho, a gente tem um complemento ou um reforço durante o livro dos Espíritos, porque é um casamento perfeito, o Evangelho do livro dos Espíritos. É isso, pessoal. Alguma coisa mais para a gente complementar? Para mim está tudo bem. Da minha parte também tá beleza. Tudo bem claro. Muito bem. Claro. Então, só queria lembrar vocês que no próximo domingo vai ser a apresentação da Eliane, né? Então, não vai ter leitura de Evangelho ou Livros de Espíritos, né? Certo? Mas para vocês marcarem, vai ser a pergunta 257, no dia 1º, né? 1º de outubro, certo? 1º de outubro. Ensaio teórico das sensações dos espíritos. E do livro do Evangelho será... Desculpa, Marcelo, mas essa sensação já passou, ele finalizou. Não, pergunta 257, é a próxima. Ah, tá, ensaio teórico, tá certo. Agora, 257, tá certo. o Evangelho eu acabei de fechar, não consegui ver. Mas qual que é a parte? Item 16. Isso, Item 16, indulgência. Perfeito, é isso mesmo. Tá. Beleza? Eliane, já coloquei, viu, nas mídias, viu, a sua palestra. Depois você vê lá. Vamos ver. Domingo estaremos juntos. O Carlos vai gerar o link, tudo certinho. Sim. Estaremos Bom, vamos continuar então? de Evangelho do Live. É isso. Bacana. Muito bom. Só para lembrar vocês, eu não entendo nada disso de link, hein? Calma que a sua vez vai chegar e a gente vai te ajudar. Eu vou precisar de ajuda.
Marcelo me Gratidão. ajudou, tem um pouquinho de noção, já vamos juntando, a gente vai ajudando. Nossa, eu não sei nada disso aí, não. Isso não É gosto de fácil, tecnologia, não. Tá facinho. bom. Eu Mas eu também conto não com você. sei. Só tenho o Carlos aqui. O Parma, coitado, ele não sabe, não. Então, tem que contar com vocês mesmo. Pode contar. Obrigada, viu? Vamos lá, então, Vamos. vibrações. Vamos, é eu, né? Sim, Vamos. Marli. Depois a lista é a Fer, né, Fer? Isso, E a Lucélia encerra com a prece final. gratidão. Então, vamos nos harmonizando para a vibração, agradecendo tudo ao nosso redor, agradecendo por todos os benefícios que recebemos, e possamos compartilhar esses benefícios com o nosso próximo, com nossos irmãos de jornada. Pai, nós agradecemos por estar mais uma vez na presença de vós, na presença de Jesus, e tentando seguir os ensinamentos que ele nos deixou. E assim, vamos abrindo o nosso coração e doando o que nós temos de melhor em forma de vibração. Nós vamos vibrando pelo bem universal, por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra, por Portugal, a terra da Conceição, que ela esteja em paz, que receba muita luz, pelo nosso país, Brasil, pelos países que estão em conflitos, pelos países que estão sofrendo consequências climáticas. Vamos vibrando também por todos os dirigentes de todos os países para que tenham em mente a paz, o amor e a compreensão. Vamos vibrando também por todas as pessoas que vivem nas ruas, que não têm um teto, não têm um lar. Vamos vibrando por aqueles que moram nos abrigos, cuja família não comparece, mas que a presença da espiritualidade, que a luz de Jesus possam estar sempre com eles. Da mesma forma, com as crianças que vivem em abrigos, orfanatos, que elas sejam sempre protegidas pelo bem, pelo amor e pela luz. Vamos vibrando também por todos os profissionais, pelos professores, médicos, enfim, por todas as profissões, para que eles trabalhem sempre no rumo do bem maior. Vamos vibrando também por nossa cidade de Casa Branca, para que os moradores se unam, sejam sempre pessoas compreensivas umas com as outras. Vamos vibrando pelos presídios, cadeia pública, para que essas pessoas que trabalham nesses lugares tenham compreensão e para que os que moram lá um dia possam se restaurar e pensar numa vida melhor. Vamos vibrando também por nós mesmos, para que nós tenhamos compreensão uns com os outros. Vamos vibrando pelas nossas famílias, pedindo a Jesus e a espiritualidade que abençoe cada família que está nos assistindo e abençoe cada família do mundo inteiro. Vamos vibrar também para aqueles que estão fora do mercado de trabalho, que eles recebam amparo espiritual, que eles tenham resignação e fé. Vamos vibrando pela paz entre os homens, pelos espíritos com tarefas evangélicas. Vamos vibrando também
pela Aliança Espírita Evangélica e suas elevadas ideias, vibrando pelos nossos estudos, solicitando ao nosso mentor individual sempre estar presente na hora na hora de nossas reuniões. Solicitamos também, com muito amor, que a equipe do irmão Bezerra de Menezes possa fluidificar nossas águas, para que lá contenham os benefícios necessários para o corpo e para o espírito. Vamos deixar uma vibração em aberto para a espiritualidade utilizar aonde for necessário. Em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do Brasil, de Portugal, que a espiritualidade leve a paz, a esperança e a fé. Vamos pedindo ao Divino Mestre Salvador que fortaleça-nos e ampara-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros veneráveis, mensageiros celestes, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar o bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E assim vamos encerrando nossa vibração e dando continuidade com a nossa lista de assistido, agradecendo mais uma vez a espiritualidade aqui presente, agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, agradecendo a todos os ouvintes que nos ouvem. Gratidão sempre. Vamos levar, então, nossas vibrações, nossos pensamentos positivos aos nossos assistidos, aqueles que precisam de um amparo espiritual, físico, emocional, que os guias espirituais possam levar nossas vibrações até eles. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Lenharo, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Aline Malanga, Alexandre de Menezes, Amanda Machado, Ana Júlia Machado, Ana Paula Ferreira Rovani, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gise, Arthur Mazucci, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Bernardo Malanga de Souza Coelho, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Edna Jimenez, Eduarda Gise Roque, Eduardo Machado, Elvira Saran, Fábio Ribas Kramer, Fátima Dias, Fernanda Ranzani, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Francisco Manuel Casselli de Menezes, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Giovana Kramer, Guilherme Gabriel Romagnelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Heloísa Kramer, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Jane Augusta Pires Pereira, Janice Cassiolato Marques Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maríngolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, José Carlos Gonçalves, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profilha Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Kelly Toesca Feliciano, Lacácio Arruda, Leonardo Correia Imafuco,
Lesiana Santos Silva, Liliane Giglio Figueiredo Pereira, Liliane Blaia Martinez Bife, Loide Teodoro Ribeiro, Lucimara Oliveira Sales, Luciana Rota, Lúcio Souza Coelho, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazuc, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Clara Campos Ferreira, Maria Cecília Pires Pereira, Maria Cristina Caselli de Menezes, Maria Helena Valim Pérez, Maria Júlia Mandadori Lima, Maria Luísa Mandadori de Carvalho, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Marta Helena Najim Gelesson, Maurício César da Silva, Mauro Perini Antunes Ribeiro, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Oswaldo Antônio Fantin Júnior, Neide Goulart, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamor, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Samuel Rosa Severino, Sandra Marina Lenharo, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Najim, Sofia Almeida, Suzete Carvalho Kramer, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Najim, todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, escolas ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas de Casa Branca. Também recebam nossas vibrações e nossos pensamentos positivos, os desencarnados. Adriana Benedite, Alain Rangel Filho, Ana Paula Amaro de Lena, André Maríngolo, Arival Kramer, Arthur Inácio Mateus, Assis Miguelito, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Daniel José Rita, Denis Amaro de Lena, Dave McLean, Elizabeth Tenreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Isadora Machado, Juliene Rodrigues, Hermenegildo Osvaldo Sabaini, Lucinéia Marli Vasconcelos Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cosse, Maria Benedita Dias, Maria da Penha Gato, Maria Elisa S. Soares, Maria José Malafate da Silva, Mariana Piccolo, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Neuza Corso, Silvio Medeiros, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbério. E vamos, então, com os nossos corações cheios de alegria por estarmos aqui mais esse domingo. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus e a equipe espiritual que está aqui. E vamos... Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-me de todo mal, que assim seja,
e que nós tenhamos uma boa semana. Que assim seja. Muito bem. Então, todos bem? Todos bem. Tranquilo? Bem, Lembrando também que domingo, além da palestra da Eliane, teremos a nossa ida ao abrigo, né? Tá? Se vocês puderem me mandar amanhã o que vocês pretendem, para eu repassar para a Cleusa, tá? Tudo bem? Ok? Tudo bem. Eu achei que fosse outubro, parece que eu ouvi do 10. Não, é dia 24 de setembro, mas vai ter em outubro também, dia 29 de outubro. Ah, bom, Tá. teoricamente, né? Porque está sendo sempre num dia de uma palestra, né? Isso. Uhum. Certo? Ok? Ele quer fazer no dia que eu vou fazer a palestra, que é para me conturbar, Fernando. É para nos acalmar. Oi? É para nos acalmar. Diminuir a ansiedade. O único aqui que mais soma é o Carlos. Bom, então é Eu isso, logo pessoal. vou Uma boa começar a semana. ficar sem dormir para domingo. Logo eu começo a ficar sem dormir para domingo. Fazendo palestra à noite. Não, mas vai dar tudo certo, fica tranquilo, Eliane. Eu sei. Já deu certo. Ok, pessoal, boa semana então, até quarta-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, a gente conversa. Tchau, Carlos, Eliane, Dona Clara, Fernanda, Lu, Marcelo, tchau, tchau. Boa semana. Boa semana, pessoal. Boa semana. Muita luz. Amém.